Olá, turma de Mecânica dos Fluidos. Eu estou gravando essa aula que trata do nosso assunto do dia 8, né? Então, decidi gravá-la novamente, né, para que fique mais claro, sem algumas interrupções que houveram, e para juntar com o nosso próximo conteúdo, para que assim vocês possam assistir essa aula e na aula de terça-feira da semana que vem, a gente foque na resolução de exercícios e aí não, né, deixemos tanto tempo nas aulas, nos encontros síncronos para o desenvolvimento das fórmulas. E eu vou tentar nessa segunda unidade, né, fazer isso, sempre deixar a aula para vocês no sábado, com a parte de conteúdo, e na aula, no encontro síncrono da terça e da quinta, a gente faça uma revisão e possa, então, fazer mais exercícios, focar na interpretação da situação problema e exercitar. Tá? Então, só para reforçar aí os nossos links da aula síncrona, tudo irá para o YouTube, participem também do Instagram, vão também aos atendimentos, né? Eu reforcei isso na nossa última aula, né? Tem um chat aqui para o contato com os monitores, tem as datas com os atendimentos das professoras e os links restantes para os atendimentos com os monitores. Eu liberei ontem, né, a nota da primeira unidade. Eu liberei a vista do questionário e da prova lá no Multiprova. Então, para cada questão vai ter a resolução esperada, né, no campo que tem a observação do professor, lá no questionário e na prova. As notas do relatório também já foram devolvidas, então verifiquem no SIGA-A, vai ter a rubrica da avaliação, observe a pontuação obtida, né, tá lá marcado em amarelo as observações também feitas quando não foi atingido o excelente. E na segunda-feira eu vou disponibilizar um vídeo para vocês, também lá no SIGA, demonstrando o desenvolvimento de cada questão da prova. Né, o tempo também que vocês veem, a vista que foi disponibilizada no Multiprovas, vem o vídeo, e qualquer questionamento fiquem à vontade. Eu também conferi todos os arquivos, né, que foram enviados via SIGA das questões que estavam no Multiprovas objetivas. Então, foi tudo conferido, foi tudo verificado, né, com muita calma e atenção e com muita transparência. Então, fiquem à vontade aí, caso vocês tenham alguma dúvida. E nessa aula, né, especificamente, a gente vai tratar das leis básicas para o sistema, do teorema de transporte de Reynolds e a conservação da massa. Em nosso cronograma, nossa avaliação está aí marcada para o dia 5/8, 5 de agosto. Né? Lembrando que todas as pré-aulas já estão disponíveis. Né? Eu coloquei um vídeo também lá para vocês que falavam sobre o teorema de transporte de Reynolds. E essa aula também já está lá, mas eu vou atualizar com essa parte de conteúdo da equação da conservação da massa. Nosso método de avaliação, né, vai ser bem parecido com o da unidade 1, né? A gente vai ter um questionário número de prova valendo 10%, uma atividade prática de simulação também, e a prova valendo os 80%. Aí, no decorrer aí da unidade que a gente for ver nos conteúdos, essas atividades aí, tanto a do questionário e a prática de simulação, vão ser liberadas, e a nossa prova no dia 5/8. Começar com a revisão, porque a gente vai tratar nessa unidade, né, desses tipos de descrição, a euleriana e a lagrangiana. E falamos disso já na primeira unidade. Então, o que é essa descrição, né, utilizando o referencial lagrangiano? É quando há um interesse de acompanhar o movimento da partícula. Né? Então, o fluido ele é composto por um número de partículas e a gente vai acompanhar aquela partícula. Já o referencial euleriano, né, quando a gente não consegue acompanhar essas partículas individuais, há uma formulação em termos do volume de controle, e isso vai ser mais conveniente. Vai ser mais conveniente a gente usar um campo de escoamento, analisar essa propriedade de interesse no volume de controle, em função, né, em um determinado ponto, em função do tempo. E, para reforçar o nosso conceito de sistema, o sistema é toda quantidade de massa fixa e identificável.
ela é separada do ambiente, então vão existir as fronteiras, né, que faz com que o fluido não saia desse sistema. Não vai existir fluxo de massa através dessas fronteiras que vão delimitar. A gente já falou que o escoamento ele pode ocorrer de forma interna, em canal aberto, então essas paredes limitam para que eu não tenha fluxo para fora do sistema. Né? Essas fronteiras elas podem ser aí físicas ou imaginárias, e tudo que for ser externo ao sistema vai se chamar de vizinhança. Né? Esse sistema ele pode ter um volume também, né, fixo ou variável o volume, mas essa massa ela é fixa e identificável. Já o volume de controle é uma região arbitrária no espaço, né, onde o fluido vai escoar e a gente vai analisar esse fluxo, né, porque sim, no volume de controle existe o fluxo. Né, a gente vai delimitar esse volume de controle e delimitar essa superfície de controle. Então, se eu delimito aqui, né, que nesse sistema, né, onde existem as fronteiras que faz com que o meu fluido não saia, né, da tubulação aí, como esse exemplo, a gente vai delimitar o volume de controle, que vai ser o estudo daqui, dessa região até essa. Né, então, o volume de controle é essa região pontilhada aqui. E esse volume de controle vai ter uma superfície de controle. Então, na entrada, ele vai ter uma superfície, então, se isso aqui é circular, né, a gente vai ter uma superfície de controle aqui e vai ter uma superfície de controle aqui. É onde a gente vai analisar tudo que vai atravessar aí esse volume de controle arbitrário escolhido para a gente analisar o escoamento desse fluido. E o que é que difere, né, essa abordagem? Então, quando a gente vai falar do método lagrangiano, onde é feita uma abordagem de sistema, tudo isso aqui, né, se a gente pensar aqui nesse recipiente, nesse desodorante, quando a gente aciona ele, o desodorante sai, mas observe que todo esse pontilhado rosa aqui, ele passa a ser nosso sistema. Então, essa massa também que sai, esse processo de expansão do sistema, né? Antes, o sistema era só essa região pontilhada aqui, que eu estou circulando. Depois de acionado, o meu sistema passa a ser todo esse pontilhado, né, que eu estou circulando aqui, pois há um processo de expansão, né, desse sistema quando acionado e o fluido sai. Já o volume de controle, não, ele é fixo. Então, se a gente fixa aqui esse volume de controle, né, interno à embalagem, a gente vai ter um fluxo de massa, quando a gente aciona aqui, vai ter um processo de descarga do fluido, não mais de expansão, né, como é o processo quando a abordagem é de sistema. E por que a gente adota o volume de controle? Né? É difícil identificar e acompanhar essa massa, como já dito, que é a representação lagrangiana. Então, a gente está interessado, né, não é em compreender o movimento de cada partícula. E, para isso, né, a gente vai converter os princípios de conservação estabelecidos para um sistema, né, nas equações ou as leis, ao conceito de volume de controle. A gente vai pegar os princípios de conservação do sistema, fazer a análise integral utilizando o teorema de transporte de Reynolds para obter as equações de conservação para o volume de controle, né, usando as integrais. Então, esse é o nosso primeiro conteúdo da segunda unidade, né, ele vai versar sobre as equações básicas na forma integral para um volume de controle. E é isso que a gente vai fazer. E para isso, vamos tratar das propriedades, né, extensivas e intensivas. Né? Qualquer substância ela pode ser analisada e identificada de acordo com as suas propriedades aí, físicas e químicas, e elas são diferenciadas. As propriedades intensivas são aquelas que não dependem da extensão do sistema. Então, já a propriedade extensiva vai corresponder à soma do valor daquelas partes que vai compor o sistema, ou seja, elas vão depender do tamanho, né, ou da extensão desse sistema.
E o que a gente vai fazer é relacionar essas propriedades do sistema com as propriedades do volume de controle. Alguns exemplos aí de propriedade intensiva, né, que são aquelas que independem da temperatura, né, a temperatura de um copo de água, a temperatura de um reservatório, eles vão estar na mesma temperatura, vão ter a mesma viscosidade, independente do seu tamanho, independente do seu volume. Já as propriedades extensivas, né, como volume, massa, energia total, energia interna, entalpia do sistema, elas vão depender deste tamanho do sistema. E essa propriedade intensiva é justamente, né, igual à propriedade extensiva dividido pelo tamanho desse sistema. Se a gente multiplica a propriedade intensiva com o tamanho do sistema, teremos então a propriedade extensiva. A gente pode apresentar e representar essas propriedades intensivas como energia interna específica, massa específica, porque observe, a massa específica é a massa pelo volume. Né? Se a gente falar em entalpia por massa, energia por massa, a gente obtém, então, essa propriedade intensiva. Essas são as leis básicas que a gente vai tratar, fazer análise integral, aplicar o nosso teorema de transporte de Reynolds para chegar na equação da continuidade. A gente vai dar um maior enfoque, né, nessas três aqui principais, que é a conservação de massa, a conservação da quantidade de movimento linear e a conservação de energia, mas existem também, e aí a depender da ênfase que vocês, né, se direcionem, um foco aí em outras disciplinas para conservação da quantidade de movimento angular, segundo a lei da termodinâmica. E começando pela conservação de massa, né, eu vou trazer aqui esses conceitos, né, dessas equações. Quando tratarmos da equação da conservação de massa, significa dizer, né, que o sistema ele vai constituir uma quantidade de massa fixa e identificável. Ou seja, não vai ter variação de massa ao longo do tempo dentro desse sistema. Né? Essa variação aqui ela é igual a zero. E a gente pode representar, né, pela integral aí de todos os infinitesimais somado aí da massa ao longo do tempo, né? Então a massa em um sistema vai ser, né, a integral, né, do infinitesimal de massa, né, ao longo do sistema. E para um volume de controle, ó, se massa específica é, né, dm dv, né, massa por volume, a gente isola aqui esse meu infinitesimal de massa vai ser representado no volume de controle como massa vezes dv, massa específica vezes dv. Então, a integral da massa no volume de controle. A gente tem aqui, então, a propriedade intensiva, que é o ρ, né, integrado em todo o volume de controle do sistema, né, no sistema. Vamos tratar também da equação da conservação do momento linear, né? Então, o momento linear de um determinado objeto, ele pode ser calculado pelo produto da velocidade, né, com a massa. E essa taxa de variação do momento linear de uma partícula, né, se a gente fizer a regra de cadeia aqui, a taxa de variação do momento linear dessa partícula, né, dp dt, vai ser igual a massa dv dt mais velocidade dm dt. Até que a gente já falou anteriormente, pela equação da conservação da massa, né, que não existe variação da massa no sistema, isso aqui é nulo. Né? Se isso é nulo, ficaremos somente com estes termos, né, que a taxa de variação do momento linear do sistema vai ser igual a massa vezes dv dt, é a aceleração. Massa vezes aceleração, por sua vez, é a força. Então, a taxa de variação do momento linear de um sistema vai ser igual ao somatório dessas forças atuantes sobre ele, né? Devido aí aos princípios da segunda lei de Newton.
E aí, esse momento também ele pode ser expresso em termos da taxa de variação do momento linear para um sistema se movendo em relação ao referencial inercial. Então, da mesma forma que a gente fez para a massa, a gente vai fazer para sistema. A integral, né, da massa no sistema vai ser velocidade, né, dm, infinitesimal de massa, e a gente já sabe que esse infinitesimal de massa para um volume de controle é representado pela massa específica dV. Então, a representação aqui do momento para um sistema e para um volume de controle. Para a equação da conservação de energia, né, a gente sabe que a energia não pode ser criada ou destruída durante esse processo, ela pode ser apenas transformada. Então, a gente vai falar, né, dos nossos tipos de energia e a energia total. E o sistema vai ser a soma das energias na forma mecânica interna. Então, a gente vai ter energia cinética, dada por mv ao quadrado sobre 2, a energia potencial, né, massa vezes a gravidade vezes Z, a posição aqui é a posição do centro de massa dessa partícula, mais a energia interna. A gente divide tudo isso, todos esses termos pela massa, né, a gente vai ter a nossa energia específica. V ao quadrado sobre 2 mais Gz mais a energia interna desse sistema. Descrevendo isso na forma do sistema e na forma do volume de controle que a gente vai ver já já. Mas antes, né, a gente precisa lembrar que a primeira lei da termodinâmica estabelece que essa variação de energia no sistema somente pode ocorrer através desses fluxos na superfície de controle. Então, a gente vai ter sempre que pensar para onde aponta, né, qual é a direção, né, que ocorre aí esse calor e esse trabalho, porque essa variação de energia, né, da propriedade extensiva ao longo do tempo no sistema é igual ao calor menos o trabalho. Então, é importante a gente verificar esses sinais, né, porque se a transferência de calor ocorre para dentro do sistema, ela vai ser positiva. Né? Já se é para fora, ela vai ser negativa. Se o trabalho ocorre para dentro do sistema, ou seja, vai ter uma realização do trabalho que vai aumentar a energia do sistema, ele se dá na forma negativa. Né? E se for realizado para fora, para a vizinhança, esse trabalho será positivo. Por isso, esses sinais, calor, a gente vai tratar sempre de calor, menos o trabalho vai ser igual à variação de energia do sistema. E aí, na forma, né, essa energia no sistema vai ser a integral, né, dessa energia específica, dm, para o volume de controle, a integral da energia específica, né, que a gente já pegou, a energia total e dividiu pela massa, vezes a massa específica, dV. Observe que a gente fez a mesma coisa para todos eles. Né? Fez essa análise de que propriedade é essa que trata essa equação e descrevemos ela para o sistema e para o volume de controle. E também a conservação do momento angular, né? Eu falei, é uma daquelas duas que vocês vão ver posteriormente, a depender aí da ênfase, porque em inúmeras máquinas, né? Em inúmeras máquinas, esse fluido ele vai rotacionar em torno de um eixo. Então, essa dinâmica desse movimento, ela vai ser formulada utilizando esse princípio da conservação do momento angular, né? Onde o torque sobre sobre um sistema é dado pelo produto, né, vetorial da força e da distância ao eixo considerado. A gente já sabe que a força, né, também é a taxa do momento linear, ou seja, dp dt. Tá? Então, essa quantidade de momento angular aí é dado, né, essa quantidade, o h, é dado pelo vetor posição da partícula vezes o momento linear.
Então, esse princípio da conservação ele vai estabelecer que a taxa de variação dessa quantidade é resultado da ação desses torques em relação ao referencial, né? Agora inercial, que age sobre o sistema. Então, a gente pode descrever, né, que essa conservação do momento angular é integral, né, dessa massa no sistema. Então, a gente vai ter aqui o R vezes quem vai ser o meu momento linear, velocidade dm, né? E dm, por sua vez, é a massa dv quando analisarmos para o volume de controle. A integral no volume de controle, R, V, massa específica, dv. Né? Esse volume é infinitesimal. A última, que é a segunda lei da termodinâmica, vai representar essa relação na forma, né, de inequação, indicando essa taxa de variação da entropia de um sistema, né, onde existe um fluxo de calor a uma dada temperatura. Ela deve ser maior ou igual, né, do que se o processo ocorresse de forma reversível. É o que a gente trata aí dos processos irreversíveis. A gente já vai tratar da entropia, né, calor por temperatura. Essa entropia ela é a propriedade que envolve processos termodinâmicos sujeitos, né, a atritos, né, são os processos irreversíveis, os processos reais. Quando descrevemos a entropia específica para um sistema com uma integral aí dessa entropia dm para o volume de controle, a integral no volume de controle da entropia vezes a massa dv. Então, essa propriedade, né, como já dito, essa propriedade aqui extensiva no sistema, né, que vai ser igual a, para um sistema, a propriedade intensiva dm, né, para um volume de controle, a propriedade intensiva massa dv. A gente vai tratar de todas elas. Então, quando a gente vai falando de massa, né, lembrando que a propriedade intensiva é extensiva por massa, a gente vai substituir aqui nessa nossa formulação, né, que nada mais é do que a relação entre o sistema e o volume de controle. A gente precisa fazer isso, porque para que a gente obtenha uma equação de conservação válida para o volume de controle, a gente deve correlacionar essas taxas de variação no interior do sistema e do volume de controle, empregando essa propriedade aí genérica, N, e estabelecendo, né, esta relação da variação da propriedade ao longo do tempo no sistema e proporcional à variação dessa propriedade ao longo do tempo no volume de controle. E para isso a gente vai usar o teorema de transporte de Reynolds, né? Foi o que Reynolds fez. Criou um teorema que vai dar suporte a essas equações na forma integral. Então, esse teorema ele vai fazer a ligação entre o que se passa em um sistema e o que se passa em um volume de controle localizado dentro do sistema. Então, a gente vai ter todo o sistema, o volume de controle é a região arbitrária, lembrando que a gente vai ter essas superfícies de controle, né, aqui que a gente vai estar sempre precisando analisar, né, essa direção aí, sentido do fluxo, das áreas dessa superfície de controle para obter as nossas equações e aplicá-las. O teorema de transporte de Reynolds ele vem para unificar essas equações para um sistema, né, e as formuladas para um volume de controle, ou seja, converter a observação lagrangiana em euleriana, pois é muito difícil pelo método, né, de Lagrange a gente identificar e acompanhar a mesma massa de fluido em todos os instantes. Para que a gente chegue no nosso teorema de transporte final, né? Quem é o nosso teorema de transporte de Reynolds? Como é que por meio dele a gente vai encontrar as nossas equações básicas? Primeiro a gente vai imaginar uma porção qualquer de fluido, né, escoando no instante t0, né, onde o sistema coincide com o volume de controle. Esse volume de controle, lembre, ele é fixo, ainda é formável, e o fluido é uma quantidade de matéria, né, que vai ter uma propriedade que a gente vai analisar, que a gente já viu que a gente pode falar de massa, aumento linear, de energia, ao longo do tempo.
Então, no instante T0, o sistema e o volume de controle eles vão coincidir. É essa linha contínua e essa linha pontilhada. Após um tempo infinitesimal, né, dt, né, ou seja, T0 mais ΔT, essa quantidade de massa fixa identificável, ela se desloca, ela se movimenta para um novo local. Então, antes ela pertencia, né, ela estava aqui dentro, pertencia ao sistema e ao volume. Em T0 mais ΔT, ela vai se deslocar, ela vai se movimentar aqui, mas o meu volume de controle ele vai permanecer aí o mesmo, fixo, né? Ele observa que ele não se movimenta. E agora a gente tem 3 regiões. Né? A região 1 e 2 vai formar o volume de controle, observe que elas estão dentro da linha pontilhada, e a região 2 e 3 agora vai formar o sistema. Né? Então, o fluido está contido agora na região 2 e 3, eu não tenho mais fluido aí na região 1, e a gente vai entender, né, o porquê que isso é importante para a formulação do teorema de transporte de Reynolds. A gente vai entender essa variação dessa propriedade, né, ao longo do tempo, né, no sistema e no volume de controle. Então, a região 1, que é essa região aqui, ela é definida de tal forma que a massa, né, saiu do volume de controle, depois de um tempo T0 mais ΔT, e a região 3 vai constituir agora, né, essa massa que saiu do volume de controle, ela passa para a região 3, ela carrega essa propriedade que a gente vai estudar, e agora ela faz parte apenas do sistema, né, no T0 mais ΔT, não mais do volume de controle. Né? Apenas na região 2 eu tenho um fluido que ainda pertence ao volume de controle e ao sistema. Tem mais algumas imagens aqui que ajudam a gente a enxergar isso. Né? Então, no tempo zero, o sistema era igual ao volume de controle, no T0 mais ΔT. Né? Eu não tenho mais o sistema igual ao volume de controle, a minha região 1 é a massa, né, que estava aí, mas ela saiu do volume de controle. E na região 3 aí, a região onde a massa sai do volume de controle e passa a pertencer somente ao sistema. Esse sistema é móvel, né? Essa análise aí do fluido se movimentando, né? Então, faz com que esse o nosso foco de observação, né? Esse nosso print aí do fluido no T mais T0 seja móvel. E esse volume aqui, ele é fixo, o meu fluido saiu do volume de controle para fazer parte apenas do sistema. Então, aí só, ó, nossa região 1 parte no volume de controle, nossa região 2 parte do volume de controle que coincide com o sistema, e na minha região 3 é somente o sistema. E a gente pensa isso numa canalização, né? Se a gente pensar isso aqui no cilindro, né? Então, um corte aí, o que é que a gente observa? Mesma observação que para aquele elemento ali, né, infinitesimal de volume. Observe que a gente vai ter essa região pontilhada que é o volume de controle, certo? Aqui já é no instante T0 mais ΔT, quando o fluido se deslocou, né? Eu tinha fluido apenas na região 2, coincidente com o volume de controle e sistema, e parte desse fluido que antes no T0 pertencia a ambos, agora no T0 mais ΔT não tem mais fluido, ele passa para fora do volume de controle a fazer parte só do sistema. Então, essa região aqui, né, esse ponto aqui, ó, no final do volume de controle, a gente vai ter a nossa superfície de controle. Né? Você imaginar que essa região aqui, ó, pontilhada aqui, né, essa seção aqui pontilhada, é a nossa superfície de controle. Então, a gente vai ter que observar aí. Para essa região 3, eu vou ter, né, um elemento de área aqui apontado, né, para a minha região 3 e o vetor velocidade, e a gente vai fazer as análises mais para frente, tanto para a região 3 quanto para a região 1. Essa superfície de controle aqui, ó, também mais escura, né, ela vai nos permitir analisar a região 1. Então, ela vai apontar para fora, né, da superfície de controle, o meu elemento de área vai apontar para fora, né, na direção aqui do meu volume de controle, que é a região 1, né, e a depender do sentido do escoamento, aí ele vai ter um vetor velocidade contrário. Esse elemento de área ela vai ser sempre normal aí a superfície, a gente vai falar mais à frente dele.
E o objetivo, né, do Teorema de Transporte de Reynolds é correlacionar essa propriedade extensiva, né, com as suas quantidades no volume de controle. Então, a gente vai tomar aí a taxa de variação temporal de uma propriedade N qualquer no sistema. Né? Então, pela definição aí de derivada, né, a taxa de variação vai ser o limite, né, quando o tempo tende a zero dessa propriedade no sistema, do sistema na condição inicial, né, menos no caso, na condição final, menos a condição inicial. Final aqui, que é essa propriedade T0 mais ΔT, menos a condição inicial, que era NS, essa propriedade no sistema no tempo zero, né, ao longo do tempo. Ó, ao longo do tempo. Mas quem são essas regiões? O que é que aconteceu aqui, né, depois desse deslocamento? Então, a gente pode destrinchar melhor, né? Quem é essa minha... O que foi que aconteceu com essa minha propriedade aqui no T0 mais ΔT? É justamente no T0 mais ΔT, essa minha propriedade vai pertencer aqui, né, à região 2 e 3, olha. T0 mais ΔT. 2 mais 3. Mas quem é a minha região 2? Essa minha região 2 aqui vai ser o volume de controle, que é esse pontilhado aqui azul, menos a minha região 1, que é essa parte do volume de controle que está sem fluido. Né? Óbvio, aí minha região 2 é essa que está em vermelho, representada pela propriedade no volume de controle menos, né, a região 1, mais a minha região 3 que está aqui. E essa outra aqui é justamente a minha propriedade no volume de controle no tempo zero, quando o sistema coincidia com o volume. Então, substituindo aqueles termos, né, na definição de derivada, eu só fiz substituir ali quem foi que eu disse que era essa propriedade T0 mais ΔT, né, que era NVC menos N1, que é justamente a nossa região 2, mais N3, menos essa propriedade no volume de controle no tempo zero. Trouxe para cá, para esse slide, aquela representação, e vamos separar, né? Vamos rearranjar isso aqui, né? Uma vez que o limite da soma é a soma dos limites. Então, eu vou pegar aqui meu NVC no T0 mais ΔT, menos, né, o volume de controle no tempo zero. Então, eu peguei aqui tudo que se tratava do volume de controle. Eu vou somar aí com o limite da nossa região 3, né, no tempo zero mais ΔT, e menos a nossa região 1 no T0 mais ΔT. Então, foi só um rearranjo aqui, né? Desse rearranjo, a gente vai agora analisar região a região. A gente vai analisar cada um desses termos isoladamente. O termo 1, referente ao volume de controle, né? O termo 2, referente à região 3, e o termo 1, referente à região 1. Porque a gente quer ter uma expressão final que represente a taxa de variação temporal da propriedade N no volume de controle. Então, primeiro, analisando o nosso termo 1, né, a gente tem que esse limite aí dessa propriedade no volume de controle no tempo zero mais ΔT menos no tempo zero ao longo do tempo, vai ser a derivada aqui. Por que parcial, né? Eu tinha até falado isso na aula. Ela é parcial porque a gente pode analisar essas propriedades em função do tempo, né? Em função do espaço e do tempo, porque a gente está usando a condição euleriana, né? E nesse caso, a gente vai analisar em função, desculpa, do tempo. Então, é essa, né, derivada aqui dessa propriedade ao longo do tempo. Se para um volume de controle, vamos usar, então, essa variação, né, ao longo do tempo da integral dessa propriedade intensiva vezes a massa dV no volume de controle. Então, a gente tem aqui já o nosso primeiro termo. Vamos agora para o segundo e para o terceiro termo.
Vamos analisar aí separadamente, porque a gente precisa, né, tomar como base a direção do vetor velocidade em cada superfície de controle. Então, essa minha região 3, essa minha região 1, a gente vai analisar separadamente. Por quê? Porque a gente vai ter, ó, vamos supor que aqui, antes dessa superfície de controle, estava a região 2. Vou escrever aqui. Aqui estava a nossa região 2 e aqui está a nossa região 3. Certo? O que eu estou analisando é justamente essa superfície de controle aqui entre a região 2 e a região 3. Né? Essa superfície de controle está aqui. Então, meu fluido está escoando nesse sentido. Então, a gente vai ter aqui o vetor velocidade. Observe aqui. A gente vai ter um elemento de área aí, né? Um dA da superfície de controle. Olha a superfície de controle. Então, a gente vai ter nesse sentido, sempre para fora e normal a superfície, sempre para fora do elemento. Então, o dA vai estar aqui. E ele vai formar um ângulo qualquer em relação, né, a esse elemento aí, a formação entre o vetor velocidade e o elemento de área. Então, observe que, se eu estou falando da região 3, né, então, essa variação dessa minha propriedade aí na região 3, em T0 mais ΔT, vai ser igual a essa propriedade intensiva, massa específica, dV. Mas quem é, né? O que é que a gente pode ainda aqui rearranjar e trazer desse elemento, considerando aí um infinitesimal cilíndrico? A gente pode expressar esse volume aqui de uma outra forma. A gente sabe que o volume, né, vai ser aqui a área vezes aí o comprimento. Né? Eu isolo aqui. Eu sei que o comprimento, né, se a gente tem velocidade é espaço por tempo, então esse meu espaço, essa minha variação do espaço, vai ser a velocidade vezes ΔT. A gente vai ter um produto escalar, né? dV vai ser dA velocidade dt, substituindo isto aqui, temos então esta nossa propriedade 3. Eu só olhei aqui para um pedacinho dela, vou voltar lá para a nossa... substituí-la aqui, ó. Então, quando eu substituo aqui, né, a mesma condição que eu falei antes, né? A gente está falando da derivada, então a gente vai tomar aí essa integral na superfície de controle da região 3, né? Substituo aqui o que a gente acabou de fazer no slide anterior, né, por propriedade intensiva, massa, V, dA, dt. Só tem que citar aqui dividido pelo dt, ele vai se anular aqui e a gente vai ficar com este termo que vai representar a nossa região 3. Então, a integral na superfície de controle 3, né, da propriedade massa, velocidade, dA. Fazendo isso para a região 1, né, observe que ó, aqui vai estar a minha região 2, aqui a região 3, que foi essa análise que a gente já viu que ela vai ficar positiva. Aqui vai estar a nossa região 1. Né? Então, para esse terceiro termo, né, onde o vetor velocidade vai apontar para dentro do volume de controle e o vetor normal, que vai caracterizar a área, sim, a área que vai ser sempre apontado para fora do volume de controle, para fora do volume de controle, onde esse produto escalar, né, na equação vai ser negativo. Então, a diferença desse termo que a gente encontrou aqui, da região 3 para a região 1, é só porque o termo da região 1 ele vai ser negativo. Então, ficaremos com a derivada aí da integral, nessa taxa de variação da integral no volume de controle da região 1, a nossa região 2 e 3, como eu disse, o que vai mudar é o sinal.
Vamos substituir isto aqui e isto aqui para obtermos o nosso teorema de transporte de Reynolds final. Finalmente chegamos nele. E o que é que diz esse teorema de transporte de Reynolds? Que a variação dessa propriedade ao longo do tempo no sistema vai ser igual, essa taxa de variação dessa propriedade ao longo do tempo no sistema, é igual à variação, né, instantânea aí dessa propriedade no interior do volume de controle, somada, né, a esta integral em toda a superfície de controle, na qual o fluido, ou esta propriedade, está sendo transportada, né, através da superfície. Analisando aí mais esmiuçadamente, né, a gente tem que essa taxa de variação da propriedade no sistema, ele vai ser igual à quantidade total dessa propriedade contida no sistema, né, ou seja, aqui a gente, quando integra, a gente vai ter a taxa de variação com o tempo dessa propriedade no volume de controle, mais o fluxo, né, integrado, a gente vai ter o fluxo líquido dessa propriedade extensiva N na superfície de controle. É isto daqui, é este teorema de transporte de Reynolds que a gente vai aplicar a cada uma daquela que a gente falou. Né? A conservação da massa, a conservação do momento linear, a conservação da energia, para encontrar a nossa equação básica final. Então, eu sei que o processo para chegar até o teorema de transporte de Reynolds, né, exige um esforço maior para que a gente compreenda, mas vocês vão ver, né, eu fiz questão de já dar continuidade ao assunto, e para que, por favor, vocês vejam, estejam vendo essa aula antes da nossa aula de terça-feira, e a gente consiga aplicar. Então, aqui tem todos os termos, né, todas as variáveis, que a gente já falou, e vamos começar agora com a equação da continuidade. Onde a gente já viu, nossa equação básica da continuidade diz que não há variação de massa ao longo do tempo, é igual a zero. Então, vamos ver como isso se aplica, né? Essa equação se aplica ao nosso teorema de transporte de Reynolds. E aí a gente vai chegar na nossa equação aí da continuidade, né? Nossa equação da conservação da massa. Então, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a nossa equação da continuidade diz que há uma quantidade de massa fixa, identificável, que essa variação da massa ao longo do sistema é igual a zero. Nós já falamos disso também no início da aula, que essa massa no sistema é igual à integral da massa dm, que dm, né, ao analisarmos para o volume de controle, vai ser a massa dv. Vamos substituir aqui quem é essa nossa propriedade intensiva. A nossa propriedade extensiva da massa é a própria massa. Para transformar ela em intensiva, a gente divide pela massa. Logo, isso aqui vai ser igual a 1. Isto daqui também. Observem, só para reforçar. Se eu não tenho variação dessa propriedade massa ao longo do sistema, né, então, tudo isto daqui será igual a zero. Eu posso ainda passar isso aqui para o outro lado e ficar aqui com sinal negativo também. Então, a gente vai ter que a taxa de variação da massa no volume de controle vai ser igual, né, a menos o fluxo de massa, ou seja, as entradas e saídas pela superfície de controle. Lembre, a superfície de controle, né? É a superfície ali antes, né, apontando para o volume de controle, no T0 mais ΔT, e apontando para a superfície, né, que seria a nossa região 3. O que é que isso significa? Lembrem dos sinais, né? Então, observe que aqui, se a gente verificar que esse vetor, velocidade, esse elemento de área, nas entradas e nas saídas, ó, a gente tem aqui esse pontilhado, que é o nosso volume de controle, certo? Então, aqui,
é meu início do volume de controle, então DA vai apontar para fora. Aqui também o meu DA vai apontar para fora, mas observe o vetor velocidade. O fluxo está neste sentido. Então, quando o meu vetor velocidade aí apontar, né, na mesma direção desse elemento de área, a gente vai ter VDA positivo, se apontar em sentidos diferentes, negativo. Por causa do ângulo aí formado, né, do cosseno de 180. Então, haverá um acúmulo no interior do volume de controle somente quando o fluxo para o interior for maior do que o fluxo de saída. Então, se eu tenho um fluxo de entrada maior do que o de saída, eu vou ter acúmulo. Quando o meu fluxo de saída é maior do que o fluxo de entrada, vai haver uma diminuição da quantidade de massa dentro desse volume de controle. Lembrando que aqui é um produto escalar. Tem algumas particularidades, né, para essa equação da continuidade, alguns casos especiais. Como, por exemplo, se a gente estiver tratando de fluidos incompressíveis. Então, se tratando de fluidos incompressíveis, né, significa dizer que a massa específica ela é constante, ela não vai variar em função do espaço nem do tempo. Se ela é constante, ó, ela vai sair aqui da nossa integral, né? E aí, se eu passar para o outro lado, eu vou poder anular, né, essas massas específicas, ela é constante. Então, eu vou ficar apenas com, né, a variação no volume de controle ao longo do tempo, mais os fluxos. Isso daqui significa fluxo. Eu não tenho mais a massa específica foi embora, pois ela é constante, não há variação. Se esse volume de controle não se deforma, e a gente já deixou isso bem claro, que ele é fixo, né? Ele tem tamanho e forma fixa, olha. Não tem variação do volume ao longo do tempo, significa dizer que os fluxos, né, as taxas líquidas de fluxos, vai ser igual a zero. Isso nada mais é, gente, do que a vazão. Vazão aí, velocidade vezes área. Então, essa integral aí na área é igual a VDA. Então, isso é a nossa vazão. Até falamos disso já na primeira unidade, né? O produto da velocidade e da área vai ter aí as nossas dimensões, né? Comprimento ao cubo por tempo, né? Ou metro cúbico por segundo a unidade, né? Ou litro por minuto, ou galão por hora, né? Vai ser o nosso fluxo, a nossa vazão volumétrica. Seguindo aí a nossa análise, quando eu estou falando de fluxo, o fluxo é a entrada mais a saída é igual a zero. É isso que nos diz a equação da continuidade. Lembrando que a entrada, né, essa minha região aqui, a saída, esta minha outra região, então a gente vai ter que considerar aqueles sinais. Né? Então, a minha entrada vai ter o sinal negativo, né? E a minha entrada vai ter o sinal negativo e a minha saída vai ter o sinal positivo. Então, a gente pode dizer aí que o fluxo de entrada vai ter que ser igual ao fluxo de saída. Lembrando, que a gente pode aplicar isso para um caso especial, se tratando de um escoamento incompressível, sem medo de errar, de que a vazão de entrada deve ser igual à vazão de saída. E que a vazão vai ser igual à velocidade vezes a área. Né? Para um regime permanente de fluido incompressível, o fluxo que entra vai ter que ser igual ao fluxo que sai. Não há variação de massa dentro do volume de controle. Então, a velocidade média aí, ela pode ser também, né, se conhecida a vazão, tratada como velocidade é igual a vazão por área. Então, se eu substituir, né, se eu sei que vazão é a integral aí VDA, substituo, eu sei que a velocidade aí é a vazão sobre a área, substituindo, a gente pode dizer que essa velocidade média do escoamento é igual à integral VDA sobre a área.
Guardem isso que a gente vai usar para os nossos exercícios na aula da semana que vem. Se um outro caso especial aqui, ó, se o fluido for compressível, a massa específica ela é variável, né? Então, ela vai variar em função de x, y, z ou do tempo. Então, a gente não pode mais dizer que ela é constante, a gente não pode mais anular essa massa específica, mas lembre que o volume de controle ele é fixo, então posso anular todo esse termo, e vou dizer, então, que a soma dos fluxos, os fluxos líquidos aí, na superfície de controle, né, vai ser a massa VDA, e isso terá que ser igual a zero. Isso se chama vazão mássica. Então, a gente vai dizer que a vazão mássica que entra no volume de controle é igual à vazão mássica que deixa o volume de controle. Fazendo a mesma análise dos sinais, gente, o fluxo que entra vai ser igual ao fluxo que sai. Se esse regime for uniforme, se tem uma velocidade constante, né, a gente não vai precisar nem realizar a integração. A gente vai simplesmente realizar a multiplicação aí dos termos massa, velocidade e área. Tudo isso a gente vai precisar analisar, né, a questão. A gente está falando de um fluido compressível ou incompressível, a gente está falando de um regime permanente ou não, a gente está falando de um escoamento uniforme ou não, para poder fazer esses cancelamentos no nosso teorema de transporte de Reynolds aplicada à equação da conservação da massa. Então, só para reforçar, a gente pode ter o fluxo volumétrico, né, que é a velocidade vezes a área. Observem as unidades. A gente pode ter o fluxo mássico, que é a massa específica vezes a velocidade vezes a área, né? Ou também a massa vezes o fluxo volumétrico. E se eu multiplico pela gravidade, a gente vai ter o fluxo em peso, certo? Que é o peso específico aí vezes a velocidade vezes a área. Tá? Então, a gente vai trabalhar com esses três tipos de fluxo, né? Podemos também obter a velocidade média, né? Como eu mostrei anteriormente, por meio da vazão e da integral, né? Desse fluxo. E para diversos casos, ó, não importa quantas entradas nem quantas saídas eu tenho. O somatório da vazão do fluxo de entrada vai ser igual ao somatório do fluxo de saída. Se eu mudo a seção, né, a vazão ela não vai mudar. Se eu mudo a área, ela não vai mudar. O que vai mudar é a velocidade. Então, eu tenho uma grande área e há uma restrição, uma redução da área. Então, o que vai mudar é que eu tenho uma velocidade, se eu diminuo a área, essa minha velocidade aumenta. Então, a velocidade muda, mas a vazão ela é contínua, ela é constante. Tá? Há uma conservação de massa, né, devido ao princípio da lei lá inicial que a gente já falou. Finalizo aqui a parte conceitual, tá? Lembrem que tem uma atividade extra de Teorema de Transporte de Reynolds, tá? O link aí, que eu vou disponibilizar esses slides para vocês também no SIGA. Não deixem de ler os nossos livros de referência, ou seja, um ótimo livro para estudar esse assunto, não só para estudar, como também para fazer exercícios, né? O Mulson, Fox, tem muito livro aí, muita coisa bacana. Tem também as nossas fontes alternativas, né? Aquelas de estudos. E, em caso de dúvida, gente, anotem, né? Podem mandar no meu e-mail ou na aula a gente tira essas dúvidas, porque eu vou fazer uma revisão geral do Teorema de Transporte de Reynolds, vou fazer uma revisão sobre essa equação da conservação da massa, e nessa nossa segunda unidade, vamos tentar fazer assim, faço a parte conceitual antes, para que na aula, no encontro síncrono de terça e quinta-feira, a gente consiga, então, exercitar mais, aplicar isso daí de outra forma, tá bom? É um pouco diferente como a gente fez na primeira unidade. Estou também aberta a sugestões, fiquem à vontade e estudem.